Fases da digestão. A primeira fase da digestão é chamada de fase cefálica, e nela nós temos o feed forward, no qual ver, sentir o cheiro do alimento e até mesmo pensar envia estímulos sensitivos para o bulbo, fazendo com que aumente a motilidade gastrointestinal. Além disso, nós temos também o aumento das secreções salivares, através das glândulas parótida, glândulas sublinguais e glândulas submandibular, as quais enviam a saliva a partir de ductos para a cavidade bucal. Essa saliva, além de começar a digestão de carboidratos por meio da amilase salivar, ela vai também proteger essa mucosa devido à presença de imunoglobulinas e também lubrificar e amolecer esse alimento, compondo assim a digestão química. Já a digestão mecânica é composta então pelos dentes, os quais, a partir das suas diferentes formas anatômicas, vão degradar esse alimento. Os incisivos vão morder, os caninos vão rasgar e os molares triturar. Já na deglutição, nós temos o deslocamento desse bolo alimentar para o esôfago. Então, a língua empurra esse bolo alimentar, fazendo com que ocorra o fechamento do palato mole. Ainda assim, nós temos o fechamento das vias aéreas superiores por meio da epiglote, impossibilitando então a respiração. E antes desse alimento chegar ao esôfago, nós temos a abertura então desse esfíncter esofágico e depois o fechamento. Enquanto esse bolo alimentar vai se deslocando, ele chega até um segundo esfíncter inferior, o qual abre e fecha de forma rápida para evitar o refluxo gástrico orindo do ácido gástrico do estômago. Além disso, também nós temos a fase gástrica, no qual o estômago, que é situado abaixo do esôfago e do diafragma, ele vai tanto armazenar, principalmente na sua porção superior, como digerir, principalmente na sua porção inferior, e também fazer a defesa devido à produção de HCl. Então, o estômago ele vai ter 4 porções principais, que são chamadas fundo, corpo, antro e piloro, e vale ressaltar também que enquanto esse ácido está sendo produzido no lúmen do estômago, o bicarbonato ele vai ser absorvido para o sangue, fazendo então com que após a digestão o pH sanguíneo seja mais alto. Além disso, nós temos diferentes tipos celulares que vão secretar diferentes tipos de substâncias. Por exemplo, o muco e o bicarbonato vão funcionar para proteção, o muco como uma barreira física e o bicarbonato como uma barreira química. Já o ácido gástrico vai ativar a pepsina, iniciando então a digestão de proteínas, tem a função também de ser bactericida e também de cessar essa digestão dos carboidratos. Já o fator intrínseco, quando combinado com a vitamina B12, consegue ser absorvido lá no intestino, na porção do íleo. Já a histamina e a gastrina vão estimular a secreção de ácido gástrico, enquanto a somatostatina vai inibir essa secreção. A pepsina vai digerir proteínas e a lipase gástrica vai digerir gorduras, sendo essa menos prevalente. No intestino delgado, então, situado após o estômago, nós vamos ter uma porção primária chamada de duodeno, uma segunda porção chamada de jejuna e a última porção chamada de íleo. No intestino delgado, nós vamos ter que ter uma motilidade lenta para que essa absorção seja mais eficaz. Essa motilidade, então, corresponde a contrações na parte posterior do bolo alimentar, enquanto ocorre um relaxamento dessa mucosa na porção anterior, fazendo com que esse bolo alimentar ele se desloque sempre para a frente. E o movimento de segmentação corresponde a uma série de contrações localizadas e espaçadas que permitem com que essas secreções digestórias sejam misturadas no canal alimentar. Além disso, nós vamos ter a inervação parasimpática e hormônios como a gastrina e a CCK aumentando essa motilidade, enquanto a inervação simpática inibindo essa motilidade. Então, é no intestino delgado onde vai ocorrer a maior parte da absorção, não somente porque ele possui uma mucosa especializada, mas também porque ele possui
enzimas da borda em escova dos enterócitos, que vão realizar a digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, esses enterócitos eles vão compor essas vilosidades, aumentando então a área de absorção, fazendo com que o alimento ele passe em espiral, né, aumentando essa superfície de contato. Aqui nós podemos ver os enterócitos, as suas microvilosidades e aqui embaixo as vilosidades. E aqui dá para ver também a produção de muco por meio das células caliciformes. Vale ressaltar que esses nutrientes eles passam do lúmen para os capilares, principalmente, e também passam para os vasos linfáticos, principalmente as gorduras. Além disso, nós vamos ter a ação das glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. O pâncreas, por exemplo, vai liberar grande parte do bicarbonato, fazendo com que ocorra uma neutralização da acidez que vem lá do estômago. Além disso, nós vamos ter a lipase pancreática, fazendo a digestão de lipídios, e a amilase pancreática, a digestão de carboidratos. Além disso, nós vamos ter essas proproteases, que vão ser ativas somente no duodeno pela ação dessas enteroquinases. Já o fígado, ele vai liberar bile, né, que vai ser produzida basicamente por sais biliares, vai ser feito basicamente por sais biliares, pigmentos biliares e colesterol. E essas duas substâncias vão ser liberadas lá no duodeno, lá na porção do esfíncter de Oddi, o qual vai controlar essas duas substâncias. Além disso, vale ressaltar também que o sangue do sistema digestório ele não vai diretamente para o coração. Antes ele passa para o sistema porta-hepático, fazendo com que esse fígado funcione como um filtro, impedindo que substâncias tóxicas danifiquem e sejam levadas pela circulação sistêmica. Então, basicamente, no intestino nós vamos ter a neutralização pela ação do suco pancreático, do bicarbonato, pelo suco intestinal, secretina do intestino, além da emulsificação causada pela bile, né, a qual os sais biliares vão funcionar como detergentes em volta dessas gotículas lipídicas, aumentando também a área de contato e facilitando então a ação da lipase pancreática, da lipase lingual, que é ativa no duodeno, e da lipase intestinal. Também permite a digestão de carboidratos por meio da amilase pancreática e a digestão proteica por meio das proproteases. Também tem no intestino uma lubrificação causada pela substância isotônica de NaCl, a qual funciona como se fosse uma saliva do intestino, auxiliando no processo de digestão. Nós vamos ter também, ao final, o intestino grosso, o qual vai ter uma porção chamada seco, que é onde o intestino delgado desemboca, uma porção chamada colo ascendente, também chamada de colo direito, colo transverso, colo descendente ou colo esquerdo, reto e ânus. E vai ser aqui onde eu vou ter a absorção de água e de eletrólitos. E também o armazenamento de material fecal, formado basicamente por restos celulares, por substâncias não absorvidas, e nós vamos ter então a formação dessas fezes que vão se destinar até o ânus. Vale ressaltar então que nós vamos ter o esfíncter interno, que vai ser de controle involuntário parasimpático, e o esfíncter externo, que vai ser de controle voluntário.